Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Como vocês passaram da semana passada para essa? Eu espero que estejam todos bem. Começa agora mais um podcast Contabilidades. Eu sou a Silvana Araújo e nós estamos aqui diretamente dos estúdios da ACE Web TV para levar mais um pouquinho de conhecimento, entretenimento e assuntos do conhecimento do mundo contábil. E hoje eu estou aqui com o Bruno Cruz. Ele, que é o CEO da empresa Shelby Contabilidade e Treinamentos, que fica localizada ali em Cumbica. Bruno, ele é graduado em Matemática e Ciências Contábeis, especializado em Controladoria de Empresas e Contabilidade Pública. Atua há mais de 7 anos como assessor orçamentário e contábil na autarquia Arcesp e desde 2018 presta serviços contábeis para micro e pequenas empresas na Shelby, Contabilidade e Treinamentos. Bruno, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja muito contente de estar aqui com a gente hoje para esse bate-papo informal, onde a gente vai estar falando um pouco sobre contabilidade, sobre a sua empresa, né, sobre o que a Shelby faz, conhecendo um pouco da sua trajetória como empresário. E a gente está aqui honrado de estar podendo te receber hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, pela recepção. Um bom dia a todos. Então, tá bom. Bruno, conta pra mim. Você é formado em matemática e ciências contábeis. O que que você fez primeiro? Matemática. Matemática? Iniciei a universidade em 2007. Assim que eu saí do ensino médio, terminei em 2010. E em 2013, 14, ingressei em ciências contábeis. Ah, tá. E o que que fez você escolher a matemática para ser o seu... Início, É, para facilidade com ser a números. sua profissão, né? Vamos dizer assim. Facilidade com números. Na época eu estava focado em engenharia, né, mas ainda estava naquela dúvida de adolescente, o que escolheria, se realmente engenharia seria o meu campo. Escolhi matemática por ter uma facilidade com raciocínio lógico, números e contas. E também assim, a faculdade, a universidade de matemática, o ensino me impossibilitou também dar aula de matemática, né, ministrar aula de matemática, que é também um campo que eu atuo, que eu gosto. Ah, então tá. E quando você foi procurar matemática para se formar, a sua ideia era que você seria professor de cursos de matemática, seria isso? O que que você pensou na época? Na época, eu pensei em só fazer a faculdade mesmo. Eu estava sem um direcionamento, que um adolescente não... Mas tem ideias confusas, né? Isso é verdade. Então, eu queria fazer algo que eu gostava na época da escola, que era matemática, e que eu pensaria que talvez abriria um norte. E foi quando eu fui me descobrindo. Tanto no campo da matemática, eu percebi que eu tinha tanto na questão de lecionar, quanto na questão que eu tinha uma certa aptidão com matemática financeira, com mais essa área mais ligada à administração. Foi depois quando eu decidi fazer ciências contábeis. Tá. Na época que você fez matemática, você já trabalhava com o quê? Eu era um assistente de auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório. Tá. E aí, onde que você vislumbra e começa a imaginar a contabilidade? A partir de 2012, quando eu comecei a ler algumas referências, né, pesquisar alguns assuntos relacionados e conversar com pessoas da área. Então aí eu comecei a perceber que eu tinha uma certa aptidão assim pela contabilidade, pelo o mundo contábil, que também é muito amplo, né? Então eu tinha uma certa aproximação e foi quando eu decidi ingressar na faculdade. Ah, bacana. E aí você entrou para fazer ciências contábeis, gostou? Como é que foi assim, Gostei. o seu entrosamento com o que você estava aprendendo na faculdade com ciências contábeis? Quando eu iniciei a universidade, eu já estava bem mais assim com uma certa idade, assim, 23, 24 anos, então eu tinha saído da fase de adolescência, eu já estava já numa fase mais adulta. E foi quando eu consegui dar mais uma certa atenção para a universidade também, né?
E eu percebi que eu me dava bem no campo, nas aulas, na disciplina, no entendimento. Tinha uma certa vontade de continuar os estudos em casa, ler livros, pesquisar, ir para a biblioteca, abrir o YouTube, essas coisas. Ah, legal. E aí, nesse período, você estava fazendo. Então, você já era bom com números, você já tinha sido formado em matemática, ingressou na Faculdade de Ciências Contábeis, e nesse período antecedente à faculdade, você trabalhava na área administrativa, certo? Quando que você ingressou e iniciou o seu trabalho, sua fase profissional, trabalhando com contabilidade? Foi ainda dentro da graduação ainda, em 2014, já na Arcesp, onde eu trabalho. Até hoje você está lá na Arcesp? Isso. Con- Eu comecei, eu comecei a ingressar na gerência de orçamentária, financeira e contábil, né? E comecei apesar que lá também é um mundo de contabilidade pública, mas também tem uma certa ligação, né? Uma conexão com a contabilidade privada, né? Então eu comecei a perceber que eu conseguia unir a prática ali, os estudos com a prática, né? O que é a Arcesp? É uma agência reguladora de serviço público do Estado de São Paulo, uma autarquia. Ah, tá. E lá, o que é exatamente o que ela faz? Para o público que está Ela acompanhando a gente regula, entender. ela assim, o serviço da Arcesp é regular, fiscalizar os serviços públicos do Estado de São Paulo. Tá. Então ela vai ver se a contabilidade que está sendo feita corretamente, é isso? Não, porque o mundo, a parte de contabilidade lá é a contabilidade interna mesmo, da própria autarquia mesmo, né? Uhum. Ah, Ela tá. O que regula você faz? serviços concessionários, né? Serviços de saneamento, energia, gás. Tá. E aí você atua desde a Uhum. época lá que você entrou na parte contábil Isso, interna da Arcesp. isso. Você entrou lá fazendo o quê? Nessa gerência eu entrei lá fazendo assim, rotinas mais é, é, financeiras, né? Rotinas mais contas a pagar, a receber, essas rotinas mais de tesouraria. E depois eu fui me aprimorando. Tá. E hoje, atualmente, né, que já se passaram bastante tempo, Uhum. né, o que que você faz lá? Hoje eu atuo como assessor orçamentário, apoio a questão do orçamento lá dentro, da construção orçamentária dentro da autarquia, apoio na questão da assessoria contábil e presto assessoria em outras áreas correlatas. Tá. E aí, em 2018, você, mesmo estando lá na autarquia, na Arcesp, Isso, aí você vê uma possibilidade de você entrar no nicho, né, de entrar no nicho de serviços de contabilidade como empresário. certo. Me fala aí em qual momento que deu esse start para você. O start foi um negócio natural, não foi um negócio planejado ou algo que eu estava com vontade de iniciar. É, eu, em 2014, 2015, eu tenho um irmão que decidiu abrir uma empresa de tecnologia, né? E ali, ele tem uma atividade de desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de site, software. Aí ele me chamou para poder olhar essa parte contábil, como eu já estava tendo conhecimento, já estava caminhando nesse assunto. Aí eu comecei a me interessar mais nesse campo mais da iniciativa privada, mais nessa questão das micros e pequenas empresas. E que também tinha algumas coisas correlatas com as atividades que eu exercia dentro do meu campo de trabalho anterior. E assim, a partir dele, eu percebi que eu tinha uma certa, assim, que eu conseguia lidar com o trabalho, também uma certa afinidade, um desenvolvimento. Foi quando que, naturalmente, as pessoas sabendo que eu já estava me graduando em contabilidade, naturalmente as pessoas, faz meu imposto de renda, faz isso, eu vou abrir uma empresa X, como que se abre o MEI. Então, eu sou uma pessoa que também não consigo dizer não. Aí eu sempre, a pessoa me perguntava, eu corria atrás, aprendia
e tentava ajudar essa pessoa. Então foi quando eu percebi que eu tinha um campo que eu poderia explorar. E foi quando eu decidi ingressar em atividades do serviço privado, trabalhando com pequenas empresas. Ah, entendi. Aí você achou que ali seria um bom momento para você estar se adequando porque aqui na Arcesp você é CLT. CLT, isso É mesmo. concursado ou não? Não, sou cargo de comissão. Tá. Então você entrou lá, tá trabalhando, tal, CLT, tá tudo tranquilo, tá tudo suave. Você tem que só tem que se preocupar em entregar a sua parte, que a sua receita vem. E aí você vai, né? Tá muito tranquilo, vou enveredar agora pro mundo empresarial, vamos lá ter um pouco de dor de cabeça, ficar sem dormir. Porque empreender, todo mundo sabe que empreender no Brasil é uma aventura, né? É uma coisa assim que é muito prazeroso, mas é muito desafiador. Acho que a palavra é essa, né? Desafiador. Isso. Porque você tem uma dificuldade muito grande, porque a legislação ela é sempre muito complexa, você tem uma concorrência grande e, como todo segmento, você tem que tem que ter um diferencial, né? Tem que analisar as oportunidades e tal. E tem que ter uma ruptura mental, né? Porque você é CLT e você vai ter que fazer uma ruptura para você, no momento que você está trabalhando na sua empresa, você tem que ser empresário. Exatamente. No momento que você está na Arcesp, você tem que ser subalterno, você tem que estar ali às ordens da autarquia. Então, como é que foi para você trabalhar isso na sua mente? Agora eu vou fazer assim, eu vou conseguir conciliar as duas situações. Vamos lá, na Arcesp é cômodo eu pensar na questão de, sei lá, eu tenho uma carga horária, eu tenho atividades lá diariamente, atividades que eu tenho que entregar com periodicidade, então eu cumpro aquilo ali, cumpro minha carga horária. Né? Tento seguir conforme o que foi contratado. Eu não tenho problema de seguir hierarquia, tenho superiores acima de mim, sem nenhum problema, então sigo as ordens, opino no momento que eu tenho que opinar, e no momento que eu não tenho que opinar, só sigo. Para mim, aí quando eu penso na questão se eu seguir um plano B, digamos assim, tentar ser empresário, eu não sei, é uma questão de explorar mais campos, né? Não se contentar só com aquilo que você está seguindo, né? Eu não sei até quando eu vou estar lá, não sei o dia de amanhã. Não sei então eu sei que eu consigo abrir mais campos, eu tenho que aproveitar agora. Eu ainda tenho uma certa idade para poder explorar mais campos, né? E foi quando nessa passagem, eu também não senti tanto dificuldade, só uma questão de um dos problemas, assim, acho que não digo uma dificuldade maior, mas uma questão de assimilar tempos, né? De você, rotinas com o seu tempo. Então, muitas vezes eu faço minhas atividades em um período que eu não estou que eu já cumpri minha rotina na Arcesp, então depois eu me dedico no meu tempo livre ao meu escritório. E como que hoje o escritório de contabilidade eu não consigo atuar não estando 24 horas no cliente, eu consigo atuar fora, online, pelo telefone, então eu consigo conciliar as duas rotinas. Tá. O seu escritório, ele é físico? Ele fica na minha residência. Ah, tá. Então, hoje, então é você sozinho? Eu sozinho. Pretendo crescer ele, né, um dia, contratar pessoas. Sim, com certeza. E quando você fica lá, você foi atrás dos seus clientes, você fez a legalização, abriu o CNPJ, tá tudo ok, tem seu CRC, né, ativo, e aí você vai e começa a buscar o cliente. Você foi fazer uma pesquisa de mercado para saber qual o tipo de cliente que você iria atender, montou algum tipo de estratégia para falar, bom, eu estou aqui e a minha intenção é chegar aqui. Para chegar até aqui, eu tenho que traçar essas estratégias ou fazer esse plano, ou não. Foi uma coisa que você simplesmente pegou e falou, eu quero ir, e você se adentrou. Assim, eu digo que foi os dois, né?
assim, teve uma estratégia da minha parte, e uma estratégia que foi se readequando ao longo do tempo, né? Eu percebi que tinha campos dentro desse mercado e eu não ia ter condições de explorar. Como que eu percebi que tinha outros campos que sim. Então eu fui vendo e me adequando conforme a rotina que foi se passando. Entretanto, as coisas também aconteceram muito natural. Foi como eu te falei, é uma pessoa que chega e fala, eu quero fazer meu imposto de renda. Beleza, eu vou lá e faço. Essa mesma pessoa conta para um primo que quer abrir uma empresa. Aí esse primo conhece não sei quem, um amigo que tem uma outra empresa. Então as coisas foram caminhando de uma forma totalmente natural. Totalmente assim, sem... Assim, digo que hoje meus clientes que estão comigo, eu não tive um esforço maior de cativá-los, de buscá-los. Foi naturalmente eles foram me procurando. Foi uma questão de boca a boca. Tá. E aí você determinou que você iria escolher algum nicho, se você pegaria somente comércio, prestação de serviços, ou a coisa foi fluindo? Assim, no início eu abri esse campo, né? Abri esse leque, mas eu fechei, assim, recentemente eu fechei um pouco o leque, porque eu percebi que que você lidar com comércio hoje é um negócio um pouco complicado. Um comércio varejista, digamos. Até mesmo por regras de ICMS, né? Não que eu não saiba, mas hoje é complicado você conseguir aplicar a prática da legislação 100%. Então, até por uma questão de eu tentar deixar meu cliente para ser melhor atendido, né? Então, eu prefiro, não que eu não pegue um comércio varejista, mas eu tenho preferência de pegar mais prestação de serviço. Tá, mais prestação de serviço. Isso. Aí você, dentro dessa prestação de serviço, você nichou para alguma área específica? Ah, vou pegar prestação de serviço dentista ou médico, ou você foi pegando qualquer tipo Não, prestação de serviço no geral. No geral. No geral. Tá. Aí, dentro da prestação de serviços, claro, né? Geralmente, microempresa ou empresa de pequeno porte, Isso. que você vai fazer toda essa assessoria. E como é que você equilibra, você sendo empresário, né? 2018, a gente pode falar que está recente ainda, Isso. né? Então, você inicia como empresário em 2018, mas você mantém também a sua rotina na Arcesp. Como que para você equalizar, administrar o seu tempo onde você vai ser CLT, no outro momento você vai ter os seus clientes como empresário? Eu tinha uns professores que falavam assim, né? O que você faz à noite, né? Então, assim, o dia tem 24 horas, né? Então, muitas vezes eu já passei, assim, dormir pouco para atender algum prazo. Tem que cumprir alguma agenda, né? Uhum. Se eu peguei essa responsabilidade, eu tenho que cumprir. Né? Na Arcesp você trabalha a semana toda? Semana toda. O dia todo? Qual que é o horário da 8 horas por dia. 8 horas por dia. Então hoje você teve que pedir uma folguinha lá para você estar aqui com a gente. Exatamente. Tá. E aí na parte da contabilidade, então você deixa mais para você fazer à noite, no final de semana. No final de semana, exatamente. Isso, né? Hoje você está com quantos clientes? Eu estou com uma média de 10 clientes. 10 clientes. 10 clientes. É uma coisa que você tem que começar a se planejar já, né? Que eu acho que, como você falou, que foi tudo muito natural. Muito, né? Genuíno natural. Você tem que começar de uma forma muito orgânica, né? Então você já tem que começar a se planejar como que vai ser o crescimento, né? Porque são 10, pode ser 12, em algum momento você sozinho não vai conseguir atender esses clientes. Exatamente, claro. Né? Com certeza. Às vezes não é nem porque vai aumentar a quantidade, às vezes porque eles podem estar crescendo. Exatamente. E vão ter uma necessidade de uma presença maior sua, de um auxílio, porque dependendo do que acontecer e dependendo da solicitação que eles forem fazer para você, você não consegue atender no decorrer do dia, porque você já está tarefado lá na Arcesp, né?
Isso. Você já chegou a planejar isso, colocar num lápis, como é que eu vou fazer, como que eu vou me programar, como é que eu vou estar daqui uns 5 anos, nos próximos 5 anos, o que eu vou fazer? É uma das coisas que eu estou planejando nesse momento, né? Dentro desse campo que você disse de questão de tempo e de atendimento, do crescimento deles, naturalmente, é o que eu mais desejo, que cada um cresça. Então, e como que você ser mais presente, né? Ou não precisa ser eu, mas alguém que eu possa contratar para ser presente e atuante, né? Então, uma coisa que eu estou me planejando para os próximos anos eu conseguir explorar isto. Entendi. Qual que está sendo o seu maior desafio desde 2018 até agora? Qual foi o seu maior desafio falando aqui no contexto de empresário? Assim, geralmente os clientes, eles são bons naquilo que fazem, né? A pessoa lá, um cabeleireiro, a pessoa que tem um salão de beleza, uma pessoa que é fisioterapeuta, uma pessoa que tem um comércio, ele é bom naquilo que faz. Tem a formação, a sua especialização nisto. Então mas assim, ele não conhece o campo administrativo contábil e todas aquelas rotinas interligadas. E eu acho que isso é um sentimento de todo empresário contábil, acredito que não seja só meu, mas de outros, é que para você executar a sua atividade a contento, você depende de muita informação deles, né? Então essas informações podem chegar a 100%, essas informações podem chegar a 80%, essas informações também não podem chegar. Então, e a contabilidade, ela trabalha meio que ela não tem algo de concreto, algo é uma prestação de serviço mais abstrata. Então tem muitas rotinas que o contador faz que hoje o cliente não vê, né? E mesmo que você diga a ele que eu entrego o Cefip dia 7, eu entrego o E-Social dia 15, para ele é só uma declaração. É. Entendeu? Então, mas para você foi todo um esforço, um estudo que você teve lá atrás e um esforço que você teve para poder entregar aquela declaração no dia, no prazo. Mas para ele não sentiu uma certa aquela sua entrega, ele não sentiu algo positivo dentro do que ele atua, dentro do campo dele. Então, assim, então ele não vai sentir nada, o contador talvez passe por isso, no caso nessa pouca experiência que eu estou tendo, que eu atuando 100%, fazendo minhas atividades 100%, eu estou dando segurança, mesmo ele não sentindo nada, mesmo ele não sentindo uma positividade, algo assim que possa acrescentar na vida dele, mas eu estou dando segurança para ele. Se eu não atuar, no momento que eu não atuo, ele começa a sentir uma certa negatividade dentro do campo dele. É diferente quando vamos supor, você tem uma dor de dente e você vai no prestador de serviço lá, o dentista, e ele faz uma canal lá no seu dente. Então, e você recebeu aquilo ali, então melhorou a sua dor de dente, e você sentiu aquilo ali, né? Então, mas a contabilidade é meio que abstrata, né? Hoje, assim, não só hoje, mas já há um tempo a contabilidade vem se transformando para ser mais um contador parceiro dos seus clientes. Então eu tento, de certa forma, com alguns clientes, ainda não todos, de buscar mais, de estar mais presente em questão de definir mais planos de ação, definir mais questão orçamentária para eles, definir mais uma questão estratégica para eles. Então a contabilidade hoje ela vem se transformando nisso, apesar que você não pode deixar o que você faz de lado, né? Porque, na verdade, hoje está tendo uma onda muito forte, na verdade nem hoje, já de alguns anos para cá, que o contador ele faz um trabalho consultivo, né? Isso. Ele não é só o cara que vai lá e vai verificar o seu estoque, vai fazer a sua apuração de impostos, né? A contabilização perfeita através de um balancete e tal, está muito além. Tá muito Porque além. com essas informações em mãos, né?
a gente pode orientar o cliente, a gente pode posicionar ele de uma forma diferenciada no mercado, dando orientações para qual lado ele deve ir. Mas é um trabalho assim, que demanda de muitos treinamentos, muito cuidado, muito aprimoramento, que é uma coisa constante, e estudar bem o nicho do seu cliente, qual é o mercado que ele atua. Você também tem que entender muito bem do seu negócio e você tem que entender muito de contabilidade e você também tem que fazer a sequência, que é super importante, de toda aquela parte do que é que o teu cliente trabalha, qual que é a importância dele dentro do mercado, quais são os pontos que ele está ainda com fragilidade que poderia ser trabalhado, poderia melhorar, quais são os pontos que ele é forte, né? E você teria que estar evidenciando. Então, é um estudo bem complexo, né? E esse é o diferencial que a gente acredita que seja o grande pulo do gato para as contabilidades nos próximos anos. Essa parte consultiva que vai além do que a gente é formado, né? Que é entregar mais. E aí, quando fala, ser um parceiro, que às vezes quando você fala de ser parceiro do seu cliente, algumas pessoas imaginam que é essa parceria de fazer algum tipo de troca, tal, né? E na verdade é essa prestação de serviço diferenciada que você vai fazer, né? É um consultor, contador, que às vezes beira a legislação, tem alguns pontinhos jurídicos de atenção para, olha, você tem que ter atenção nesse ponto aqui, e você tem que conversar com seu advogado, esse ponto aqui é interessante que você precisa aperfeiçoar a sua equipe não está bem treinada, ter esse olhar mais acentuado, né? E esse é um desafio que você falou que você está sentindo agora, mas que empresas que estão começando já com 5, 6, 10 funcionários, empresas de contabilidade que tem 50 clientes, 100 clientes, elas já sentem isso também na mesma proporção. Tanto as pequenas, as iniciantes, quanto as médias ou grandes, elas já têm essa preocupação, claro que tudo dentro da sua proporcionalidade, né? Vamos colocar Exatamente, assim, claro. né? Tudo dentro do seu universo de capacidade aí de atendimento. Mas é legal, é uma coisa que você já está olhando para isso, você já está sentindo isso, e eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Agora é fazer bastante planejamento para você saber aonde você quer chegar, se preparar para chegar até lá, ver as opções de caminho que você tem para ver quais os melhores caminhos a você traçar até você chegar naquele ponto que você está determinando. Isso é muito importante, né? Eu diria que é determinante para o sucesso de qualquer negócio, essa percepção de onde você está, o que você tem que fazer, como que você vai fazer isso, né? É uma situação assim complexa. E você fala também que na Shelby, além de contabilidade, também é treinamentos, né? Explica pra gente um pouquinho o que você faz da questão de treinamentos e como que começou essa parte dos treinamentos. Vamos lá. A questão do treinamento, uma questão começou de mim mesmo, assim. Uma que, pelo fato que eu já tenho uma certa formação e uma licenciatura em matemática e me possibilita a licenciar, e e conforme o desenvolvimento que eu tive na universidade, eu tive tenho uma certa paciência para ensinar, uma certa forma, um jeito que eu consigo passar uma informação, que eu consigo transmitir o conhecimento. Eu quis jogar também na contabilidade essa questão de treinamento. Eu também é uma forma também de conseguir fazer um treinamento específico para um grupo de pessoas, um treinamento individual para uma pessoa só. E também uma forma que eu consigo ter mais uma receita a mais, mas a questão nem mais pela receita, mas a questão uma questão mais de treinamento mesmo. Ou até um lugar que me chame para me dar um treinamento específico de algum assunto específico que eu consiga lidar. Então, para tentar abrir mais esse nicho de mercado mesmo. Tá, e qual é o tipo de treinamento que você costuma dar? Muitas vezes, assim, treinamentos de empreendedorismo, ou contabilidades iniciantes, né?
você iniciar uma contabilidade não é fácil, ainda mais quando você sai da faculdade, e na faculdade você tem toda uma teoria, toda a legislação societária que você aprende, toda os CPCs da vida, as normas de contabilidade. Aí quando você chega na prática, você tem que lidar com a emissão de nota fiscal, você tem que lidar com CFOP de DANF, você tem que lidar com como apuro simples nacional, coisa que talvez que muitas universidades que têm uma certa teoria não tenha passado, né? Exatamente, porque o que a gente aprende na faculdade é contabilidade pura, mas de uma forma totalmente diferente do que é na prática. Totalmente teórica. Não tem nada a ver, até a parte teórica que eles passam, muitas vezes a gente, na prática mesmo, a vivência é totalmente diferente. Isso, exatamente. Né? Você tem a base ali, mas o restante muda muito. Então eu percebi assim, quando eu comecei a iniciar, eu falei, tá, mas como que eu faço uma constituição de empresa? Então, o que eu preciso? Então, para onde que eu vou? Quem chancela? As licenças que tem que ter essa empresa. Né? É um negócio que a faculdade não vai explorar isso. Não. E depois? E as rotinas, as obrigações mensais que tem que ter? E o que eu tenho que falar para o cliente? O que o cliente tem que me passar mensalmente? Então, eu tento focar nessas... ensinar para contadores que querem ingressar, eu tento passar minha experiência para eles, né? Transmitir o que você só aprende só, né, na pele ali, no 24 horas ali no seu dia, tendo alguns acertos, alguns erros, né? Errei já muito já, então, mas assim, eu fui aprendendo. Esse caminho não serve, vou fazer esse outro caminho. Agora mudou a legislação, mudou, sei lá, o sistema que abre a empresa. Então, agora eu não preciso ir mais ali, eu tenho que fazer aqui. Então, algumas coisas você vai se atualizando e tentar transmitir essas coisas. E também, eu também passo treinamento na questão de, mais uma questão prática, assim, como apura a folha de pagamento, como transmite o e-social, alguma coisa mais prática, assim, na vida de alguém que queira, né, desenvolver esse lado. O que o pessoal te procura mais lá para fazer que tipo de treinamento? Mas uma questão mais de... as pessoas me procuram mais treinamento mais na questão orçamentária. Ah, tá. Para eles planejarem o orçamento deles. Planejar o orçamento, isso mesmo. E como é que você vê esse trabalho? Você acha que esse trabalho que você faz de treinamentos e o trabalho de contabilidade, qual que você acredita que seja o mais promissor aí, que vai ter uma tendência onde você se dedicar um pouco mais? A contabilidade nunca vai parar, né? Não. Porque a tendência é mesmo que a contabilidade, ela vira uma contabilidade consultiva, ela também vai ter uma contabilidade rotineira. Sim. Operacional ali por trás. Lógico, com a ajuda da tecnologia, você vai se aprimorando com inteligência artificial, todas aquelas coisas que vai vir aí nos próximos anos, mas sempre você vai continuar com aquela rotina, o dia a dia lá do fisco. Uhum. Né? Então, isso tem que continuar, né? Mas a ideia é também explorar esse lado de treinamento, esse lado mais de consultoria em si, né? Tentar unir uma coisa com a outra. Tá. E o pessoal tem dado um feedback bacana? Você consegue visualizar um avanço nesse pessoal, no que você atende na questão do treinamento? Eles chegaram de um jeito cru e depois eles saem bem melhores? Como é que é a sua avaliação? Isso, das pessoas que eu tive um contato de ensinar, isso no treinamento, até no dia a dia, eu percebi que a pessoa consegue desenvolver, consegue depois tocar com suas próprias pernas e traz um feedback bom, né? Questão falando que eu tenho paciência, que eu tenho paciência de ensinar, ver os pontos de dificuldade, porque cada um tem o seu momento de aprendizado. Uhum. Então, tipo, não adianta eu falar para você de uma forma que eu poderia falar com uma outra pessoa e esperar que você tenha o mesmo resultado ou o mesmo tempo. Então eu tenho que perceber isso de cada aluno para conseguir ir avançando com ele. Certo. E as aulas que você dá nesses treinamentos
São mais em grupo, de forma mais individualizada? Eu gosto de fazer algo mais com pequenos grupos. São grupos, mas são pequenos. Pequenos grupos, ou de forma individualizada. Mas Tá. eu bem quero abrir mais para um campo mais... em grupos maiores, assim, digamos. Tá. Aí, fora essa parte orçamentária que o pessoal tem, essa demanda que eles te procuram, tem alguma outra atuação que você já tem o formato pronto de treinamento? A questão rotina financeira, rotinas fiscais, né? E mais essas duas, orçamentária, financeira e fiscal. Tá ok, então. Os seus projetos para esse ano, quais são os seus projetos? O que você traçou, o que você planejou agora para o ano de 2023 em relação à Shelp? Fortalecer aquilo que eu já tenho de carteira de clientes. Ver quais as dificuldades que eu estou tendo, quais o que eu consigo trazer de novo para aquele meu cliente, se eu consigo ser mais atuante para a vida dele, né? E também fazer um dever de casa, né? De você fazer até uma certa reflexão, se você está atendendo ele 100% a contento. Porque teve muitas pessoas que já me procuraram, reclamando de outras contabilidades aí, mas aí cada um fala, mas ele só me dava uma guia de imposto e não falava nada comigo o mês inteiro, né? E quando você percebe, você também está caindo na mesma prática. E então eu pensei assim, se não é para mim ser atuante, eu prefiro mudar o foco, prefiro mudar a estratégia. Então, nesse ano, eu estou após acabar essa correria de imposto de renda, né? Corrida, Então, faz a corrida. vou me planejar para poder ser mais atuante na vida de cada nicho, cada cliente que eu peguei. Não só ser aquela pessoa que vai trazer notícia ruim, né? E se entregar imposto para pagar lá de 3 mil é uma notícia ruim. Mas também ser mais atuante e fazer essa reflexão. Aí você tem que falar para o seu cliente que depende muito da forma como ele vai ver, a ótica que ele vai usar. Porque se ele imaginar que o imposto que ele está pagando de 3 mil reais é uma despesa absurda para ele e que ele gostaria de pagar 100 reais de impostos, você tem que fazer ele visualizar o seguinte: quanto mais impostos ele pagar, mais renda ele está gerando e o faturamento dele está sendo maior. Se ele vai pagar um imposto, né, de 100 reais, isso quer dizer que o faturamento dele está muito pequenininho, ele não está crescendo, ele não está evoluindo. Então, é uma percepção que muda muito a forma como você vai olhar a coisa, né? A minha caneca, ela está no meio de água. Eu posso estar olhando, achando que ela está vazia, mas dependendo da ótica, eu posso olhar para a próxima garrafa, minha caneca está quase cheia, né? Exatamente. São os pontos de vista e as crenças de cada um, né? Essa crença que te leva a achar que a coisa está boa ou que a coisa está ruim. Mas para o empresário, quanto mais impostos ele pagar, o valor for mais alto, isso quer dizer que o faturamento dele está maior. O que a gente às vezes sempre questiona é a necessidade da tributação tão alta, né? O percentual ser tão alto. Mas aí é um outro detalhe. É um outro detalhe, a gente se envereda para outros caminhos, né? Aí a questão tributária, política, que a gente nem vai adentrar aqui. Mas assim, foi bem interessante, a gente está vendo aqui hoje um empresário multifacetas, né? Um empresário contábil que também trabalha numa autarquia, que agora recentemente está com essa empresa contábil voltada para a área de serviços, que quer nichar, né, especificamente para a área de serviços com pequenas e microempresas, e que também faz treinamentos, né, de uma forma com pequenos grupos ou de forma personalizada, atendendo 1 ou 2 clientes. Então, acho que é um caminho bacana, diferente do que a gente já havia conversado aqui nos programas anteriores, né? A gente tem um empresário num momento diferente, onde ele ainda está fazendo as duas coisas paralelas para ele se sentir seguro. Com certeza deve ter muita gente que está acompanhando a gente também nessa situação,
que almeja ter um escritório de contabilidade, de ter a sua empresa, ter os seus clientes, mas ainda tem uma atividade paralela que é a atividade de CLT, então que ele está se estruturando, né? E aí aqui ele está dando as dicas da trajetória dele, né, das aptidões que ele sabe que ele tem, que são as aptidões de lecionar, que já é a raiz dele, né, o DNA, né, dele, que é a formação de matemática. Então você teve toda essa formação e hoje ele aproveita essa formação que ele teve, essa facilidade que ele tem, para aplicar dentro da empresa contábil dele, que está novinha, engatinhando aqui ainda, mas que ele viu um outro diferencial, que seria a parte de treinamento, e também está focando nisso. Então, é uma coisa para você refletir, quais são as suas habilidades, quais são as suas aptidões, você que está iniciando, e também eu acho que é um gancho legal que você falou, para quem já está no mercado há algum tempo, fazer essa reflexão que você falou que você faz. Será que eu estou entregando para o meu cliente o mesmo que o colega entrega, né? Porque é muito comum a gente ouvir isso. O meu atual contador ou o meu ex-contador, a empresa que me atendia para fazer a parte contábil, na verdade só me trazia más notícias, só me trazia impostos a pagar. Exatamente. E o nosso serviço é um desafio constante, a gente demonstrar para o cliente o que é de fato que a gente faz, que a gente não faz só guias e que a guia não é só apertar um botão e a guia está pronta. Por trás disso tem um estudo imenso, uma dedicação, nossa, que chega a ser exaustiva. Demais. E é muito complexo fazer toda aquela documentação e a responsabilidade que você impõe ali, né, até o momento de chegar com a guia pronta e falar, tal, pode pagar. Nossa, foi muito trabalhoso, foi muito estudado, teve muitas horas ali de estudo, de capacitação e de análise até fazer aquilo, né? Então, a gente tem uma dificuldade, você que começando agora tem essa dificuldade, quem já está há bastante tempo no mercado tem essa dificuldade, e quem tem o seu tamanho pequeno, médio ou grande, não importa a quantidade de clientes que atende, sempre vai ser desafiador demonstrar o quão é responsável, quão é trabalhoso a nossa área. E aí fica aquela coisa, meu cliente está satisfeito com o que eu estou entregando? Eu sou somente mais um? Eu só estou entregando as obrigações ou eu estou mostrando o meu valor, né? Que eu acho que esse é um desafio para qualquer profissional da área contábil, né? Para qualquer Exatamente. Não é só para você. Mas eu acho que foram momentos aqui momentos e pontos de reflexão interessantes para a gente estar levando aí para o nosso dia de hoje, a gente pensar um pouquinho, refletir, fazer uma análise, e de repente, por que não, até para você que tem mais clientes, por que não fazer também uma pesquisa de satisfação? O que o seu cliente espera? O que você está entregando? Quais são os pontos fortes da sua empresa? Quais são os pontos que precisam ser melhores trabalhados? Acho que ficou bem interessante, bem evidente isso que você trouxe aqui para a gente. Também uma coisa que eu busco fazer isso já há um tempo, em conversar com outras contabilidades. Uhum. Eu não vejo um contador como concorrente, jamais. Não. Vejo ele como um parceiro. Porque ele já passou por um certo grau de dificuldade, ele já teve os problemas dele, ou problemas que eu ainda vou enfrentar, ou problemas que eu já enfrentei, que ele ainda não enfrentou, e que a gente consegue trocar figurinhas. E até mesmo um apagar o incêndio do outro, né? Isso. Então hoje eu converso com alguns contadores, ou com algumas contabilidades, para tentar buscar esse caminho de parceria, mas uma parceria mais como um certo parceiro ali de... você está precisando de alguma coisa, como está seu cliente? Meu cliente está com problema, você consegue me ajudar nesse ponto? Encontros, aqui, por exemplo, na associação comercial, a gente vai ter momentos de encontro, de debate, somente com escritórios de contabilidade, empresas contábeis que vão vir aqui e elas fazem esse apanhado, esse núcleo de contabilidade, onde vai estar todos os empresários batendo um papo, falando das suas dificuldades, falando dos seus projetos, fazendo projetos juntos. Então, são coisas assim bem interessantes. Participar também de entidades de classe, como o sindicato, você procurar o SESCOM, você participar de toda a gama de treinamento, de reuniões que o próprio SESCOM oferece para a gente. A associação local, que é a ECG, a Associação das Empresas Contábeis aqui de Guarulhos, que
que faz muito treinamento de capacitação, até para você estar sempre se reciclando. O CRC, que ele vem com toda a grade dele de educação continuada, que é muito importante, né? A pontuação que você tem que manter. Então, a própria associação comercial, nesses encontros que eu te falei, de capacitação, de você empresário, como que você apresenta melhor a sua marca, quais os pontos que você tem que se preocupar para bom atendimento para o cliente, os respaldos jurídicos que você tem que ter. Então, além de você ser um bom profissional naquilo que você faz, buscar estar sempre estudando, é muito importante, a gente evidencia muito isso, é muito importante você estar no meio ali dos empresários e meio de empresários que são os seus empresários, né? Os empresários ali do seu segmento, para você ver as dores, as dificuldades, os erros e acertos que cada um teve ali, que isso vai servir de lição, alicerce e orientação para você nessa trajetória aí que você traçou para você. E, Bruno, quem quiser falar com você, conhecer melhor a Shelby, perguntar sobre os seus treinamentos, você me falou que esses treinamentos também, eles têm um certificado, você dá o certificado para eles, é isso? Exatamente. Tá. Passa pra gente, quem estiver acompanhando a gente, quiser te encontrar, como é que faz? Telefone, e-mail, site? Pode me procurar pelo meu telefone, pelo meu WhatsApp. Pode falar o número. 9, né? DDD 11 95383 2094. Anotaram aí? Ele vai falar mais uma vez para vocês anotarem. 5383 2094. Tá, ok. Ou através do meu e-mail também. Pode bruno.contabilfinanceiro@gmail.com. Todo mundo anotou? Então tá aí, certinho. Bruno, foi um prazer ter conversado com você. Espero que a nossa conversa tenha sido um fruto fértil aí para você, nesse seu solo que ainda tem tanta coisa para ser explorada, né? Espero que vocês que nos acompanharam também tenham tido uma experiência bacana, possa fazer uma reflexão sobre tudo que foi conversado aqui. E vou dar a palavrinha para você se despedir do pessoal, que a gente está encerrando mais uma edição aqui. Primeiro agradecer a toda a estrutura aqui da associação, a você também, que me recebeu super bem, a galera da produção, o técnico, a todo mundo, toda a equipe aqui, né? Quero também todo o trabalho que a associação vem fazendo ao longo dos anos, né? Sempre tentando ser atuante aqui dentro do município de Guarulhos, que é um município que precisa mesmo de todo um apoio, né? Também agradecer aos meus pessoal, meu pai, minha mãe, né? Minha namorada e todas as pessoas que torcem por mim. Tá ótimo, então. Nós te desejamos muito sucesso, ficamos aqui felizes por você estar confiando na ACE, que é a casa do empresário. A gente está aqui realmente para proporcionar esse ambiente aí de integração, de melhor aprimoramento de cada empresário aqui da cidade. E a gente tem buscado ser sempre muito atuante, estar sempre muito presente, muito próximo ao empresário no geral. Agradeço imensamente, que você tenha uma ótima semana. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aí durante esse período, esses 30 e poucos minutinhos que a gente ficou aqui para fazer esse bate-papo. Eu sou a Silvana Araújo, encerro aqui mais um podcast Contabilidades. Espero você na próxima semana. Eu sei que é imposto de renda, mas separa um tempinho aí para a gente poder estar vendo todas as atualizações, todas as conversas aqui que vai estar rolando no nosso podcast Contabilidades. Um forte abraço e até semana que vem.